bem? Vamos continuar aqui o nosso conteúdo envolvendo conjuntos. Hoje iremos falar sobre conjuntos naturais e conjuntos dos números inteiros. Você já conhece, né? É um conjunto que vocês estão vendo desde o sexto ano, já vê conjuntos dos números naturais, sétimo ano já vê conjuntos dos números inteiros, mas vamos lá. O conjunto dos números naturais ele é representado por esse símbolo aqui, ó, como você pode ver, CNN. E os números naturais, eles são números acima de zero, sem ser fração, sem ser raiz, sem ser dízima periódica. São números usuais. Exemplo 0, 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. A sequência dos números naturais, eles podem ser representados aqui, ó, pela reta numérica. Como você pode ver, ele tem a origem zero, mas ele é infinito quanto aos números positivos. Pode ver que tem uma reticência no final aí, ó. Os números naturais, além deles, existe também, por exemplo, existe aqueles números naturais com exclusão do zero. Quando você vê, quando eu sei que um número é natural e eu não incluo zero nele, quando você vê um asterisco em cima desse n, quando você vê um asterisco como se fosse um expoente de uma potência, ali você vai colocar os elementos do conjunto dos números naturais, mas não irá colocar o número zero, tá bom? Por exemplo, você encontrou um exercício aqui, tem os elementos 0, 2, 4, 6, 8, 10, menos 5, menos 4. Aí que você vai, aí ele fala bem assim: coloque o conjunto dos números naturais com exceção do zero, aí ele coloca um n e um asterisco em cima, como se fosse um expoente. Aí o que você vai fazer? Os números são 0, 2, 4, 6, 8 e esqueci o resto, são dois negativos. Você vai colocar só os positivos, então no caso seria 2, 4, 6 e 10. Tira o 0, tira o menos 4, tira o menos 8, tira tudo que não for natural. Só coloco os números naturais com exceção do zero, se houver um asterisco no expoente. Se não houver, aí você inclui o zero, tá bom? Só que daí nós também temos agora o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z. E tem também esse processo, tá bom? O conjunto dos números inteiros, ele entra os números positivos e os números negativos. Como você pode observar aí, ó. Nós temos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 1, menos 1, 0, 1, 2 e assim vai indo. Você viu que a reticência para o lado esquerdo e a reticência para o lado direito, né? Então, quer dizer que os números inteiros entre os números positivos e negativos. Professora, se houver o asterisco no Z, exclui o zero. Mas só vai entrar os números menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, mas o zero não entra, tá bom? Outra coisa que pode acontecer no conjunto dos números inteiros, de ter um maisinho abaixo dele, como se fosse um expoente abaixo. Se houver um maisinho no Z, você só vai colocar os números positivos desse conjunto, ou seja, mais 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Se houver, no caso, um número negativo em cima, aí é o contrário, tá bom? Aqui, ó, ele fez um exemplo aqui, ó. Existem situações em que é necessário representar um conjunto numérico excluindo o zero, ó, o que é indicado por um asterisco aqui, como você pode ver, o n. Quando tem um asterisco, não entra o zero. Conjunto dos números inteiros também, ó, não vai entrar o zero, tá bom? Lembra da questão de estar contido e não estar contido? Deixa eu explicar pra vocês. Eu gosto de explicar isso presencialmente, tá um pouquinho complicado, mas eu vou conseguir aqui. Se não conseguir, depois a gente reforça. Todo número natural, ele é um número inteiro, concorda comigo? Por quê? No número inteiro não tem positivo e negativo? No número natural só tem positivo. Então, todo número natural que é positivo tá dentro do número inteiro, não tá? Então, se todo número natural, 0, 1, 2, 3, está dentro dos inteiros, você pronuncia dessa maneira. N está contido no conjunto dos inteiros, ou N está contido em Z.
porque todo número natural faz parte do conjunto dos números inteiros. Vamos observar aí a sequência dos números inteiros na reta numérica. Nós temos aí o sentido negativo, que é para o lado esquerdo, e o sentido positivo, que é para o lado direito. Os números, não sei se você consegue visualizar, mas eles estão em ordem crescente, da esquerda para a direita. Ou seja, quanto mais próximo do zero, maior é esse número. Então, quem é o sucessor de menos 4? Menos 3. Quem é o sucessor de menos 5? Menos 4. Quem é o antecessor de menos 2, que é o que vem antes? É o menos 3. Quem é o sucessor de menos 2? É o menos 1. Já nos números positivos funciona como vocês sabem, né? O sucessor de 2 é 1 e o sucessor de 2 é 3. Mas outra coisa importante, quanto mais próximo esse número for do zero, maior ele é, tá bom? Aqui é para nível de conhecimento. E aí ele vai pedir para você fazer exercícios, tá bom? Depois eu passo essas páginas para vocês. Eu quero também falar hoje sobre o conjunto dos números racionais e irracionais. Números naturais e inteiros, vocês já conhecem bem. Vamos entrar nos racionais e nos irracionais. Vamos aqui. O recipiente a seguir, ele está com o líquido até a metade da sua capacidade, como vocês podem observar. Se esse recipiente ele tem capacidade para 1 litro, então a quantidade de líquido em seu interior equivale a 1,5, né? Ou 0,5 litros. E assim a gente pode representar as medidas como no caso utilizando os números racionais. Os conjuntos dos números racionais ele é indicado pela letra Q. E geralmente ele é obtido da divisão de dois números inteiros, que pode ser expressado na forma fracionária, por exemplo, A sobre B. Sendo que A e B são números inteiros e B não pode ser zero, porque toda divisão por número zero zera a questão, né? Vamos ver alguns exemplos aí de números, conjuntos de números racionais. 3 quartos, que dá 0,75. 1/9, que dá 0,11. Menos 13 terços, que dá menos 4,333. 5 dividido por 1, que dá 5. Menos 12 dividido por 3, que dá menos 4. Ó, não sei se vocês conseguiram perceber, mas os números 5 e menos 4, eles são o quê? Inteiros. Todo número inteiro, ele também pode ser um número racional. Ou seja, todo e qualquer número inteiro, ele pode ser obtido pela divisão de dois inteiros. Exemplo, 7 sobre 1, 14 sobre 2, 21 sobre 3, que dá tudo 7, né? E menos 2, que é menos 2 por 1, menos 4 por 2, menos 6 por 3, que vai ser menos 2. Assim, quando a gente divide dois números inteiros, a gente pode obter um número inteiro. 18 dividido por 3, 6. Menos 42 por 2, menos 24. 28 dividido por 4, 7. 3 dividido por 1, 3. Assim como a gente pode também achar um número na forma decimal finita. Finita, por exemplo, 7 quintos vai dar 1,4. 23 oitavos, 2,875. 37 dividido por 4 vai dar menos 9,25. E 648 dividido por 625 vai dar 1,0368. E uma dízima periódica já é aquele tipo de conta em que os resultados se repetem infinitamente. E esse, no caso, eles seguem um padrão que é chamado período. Por exemplo, 5 dividido por 3, ele vai dar 1,66666, que no caso o período aí é 6. Menos 1 terço, 0,3333. Quem é o período? É o 3. 235 dividido por 99 vai dar 2,373737. Quem é o período que está se repetindo? É o número 37. E como que a gente faz quando é uma dízima periódica? Na dízima periódica, por exemplo, no número 1,666, o algarismo que se repete é o 6. Já na dízima periódica é o 3 e o 7. Então, a gente pode representar ele por um traço aqui em cima, ó, 1,6 e um traço em cima, e 2,37 e o traço em cima, tá bom?
Vamos aqui, continuando, observando na reta numérica a representação de alguns números racionais. Como que eu vou representar na reta numérica? Você vai ter que dividir para saber qual é o intervalo que ele vai ficar. Por exemplo, 2 dividido por 5 vai ficar entre 0 e 1, que vai dar um número aí 0, alguma coisa, né? 9 dividido por 2 vai dar 4,5, então ele vai ficar aqui, ó, no intervalo de 4 e 5. Então, quando o número é racional, você tem que fazer a divisão para poder saber o período onde ele vai se encontrar. Na reta numérica, sempre é possível a gente determinar o número racional entre dois números racionais quaisquer. Por exemplo, os números 3 e 4, ele está entre... existe o 3,5 aqui, ó, nesse exemplo. E entre o 3,5 e o 4, existe o 3,9. E entre o 3,9 e o 4, existe o 3,99. Então, existe, nesse caso, inúmeras, infinitas casas decimais que, embora alguns deles sejam dízimas periódicas, eles não estabelecem, no caso, um padrão de repetição. Por exemplo, aqui. Esse daqui é um padrão de número racional. Só que vai existir questões em que você vai dividir e ele não vai ter um padrão, ele não vai ter um período, ele vai mudar o valor sempre. Quando ele mudar o valor sempre, você vê, por exemplo, faz a divisão por um número. É 7 dividido por 3, né? Aí vai dar 2,3, 21, 25, 27. Aí você vê, professores vão acabar e é número diferente, não tem um período. Então, nesse caso, ele já vai fazer parte da casa dos números irracionais, tá bom? Os números que eles têm casas infinitas e não são dízimas periódicas, eles são chamados de números irracional. Por exemplo, raiz de 2 é um número irracional. Porque se você olhar fazer a raiz de 2 na calculadora, você vai ver os números como eles são. 1,41, 42, 13, 56 e aí vai. Raiz de 31 dividido por 2 vai dar 2,78, 38. Menos raiz de 3 vai dar menos 1 e assim vai. Número π. Então, o conjunto dos números irracionais já são aqueles números em que ele não tem uma sequência, um período, igual os conjuntos dos números racionais que tem um período ali, né? Que se repete. Por ser um número irracional, mesmo que um programa de computador fosse capaz de calcular milhares ou milhões de casas decimais, ele nunca veria um padrão de repetição dos algarismos de raiz, no caso da raiz quadrada de 2, como ocorre com as dízimas periódicas. Aí, para nível de conhecimento, o surgimento dos números irracionais, ele está ligado aos pitagóricos, né? Que foi um grupo de estudiosos de matemática, filosofia e astronomia, seguidores do filósofo e matemático grego, e o Pitágoras, conhecido, por volta do século V a.C., eles perceberam que não era possível medir a diagonal de um quadrado de lado unitário usando os números racionais. Então, eles adaptaram para novos números que foram desenvolvidos, no caso, os não racionais, ou chamados mais de irracionais, ok? Aqui nós temos uma representação geométrica do número irracional, no caso, a raiz quadrada de 2, mas tem número irracional raiz quadrada de 5, de 3, e assim vai, né? Vamos aqui, ó. Só para, antes de finalizar a aula, observar como é possível representar o número raiz quadrada de 2 geometricamente na reta numérica usando somente régua e compasso. Vocês irão pegar a régua e compasso e irão realizar aqui comigo, tá bom? Com o auxílio da régua, você vai construir um quadrado de lado medindo 2 centímetros e vai dividir ele em 4 pedaços menores, de 1 centímetro para cada lado. Aí, dessa forma aí, vai formar um quadrado em 4 partes dentro dele. Em seguida, você vai dividir 4 quadrados menor ao meio. Você vai dividir esses 4 quadrados ao meio, traçando nele a diagonal aí, igual você tá vendo, formando um quadrado amarelo. Com o quadrado amarelo, você vai formar
que é formado por 4 triângulos, vocês estão conseguindo visualizar os triângulos? E cada triângulo ele tem 0,5 centímetros quadrados, porque você contou no meio, né? Aí dá pra entender aí, ó, que o quadrado amarelo ele tem 2 centímetros quadrados de área. Depois que você fez isso, você vai pegar o compasso e vai transportar ele para a reta numérica que você vai fazer no seu caderno. Igual está aí, ó, do número 0, no intervalo entre 0 e 1 e alguma coisinha, né? Então não chega no 2. A gente pode representar um número irracional na reta numérica entre os dois números racionais. Por exemplo, esse aqui é o exercício para vocês fazerem, né? Aí o autor continua dizendo: o número irracional raiz quadrada de 5 é maior do que 11 dividido por 5 e menor do que 7 dividido por 3. Ou seja, ele está localizado entre 11 quintos e 7 terços. Olha só a representação aqui na reta numérica. Ok? O conjunto dos números irracionais é um conjunto que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção para não falhar, tá bom? Vamos observar aí a representação de outros números irracionais na reta numérica. Ó, entre o menos 5 e menos 4 ficou menos raiz de 19. Entre menos 3 e menos 2, menos raiz de 5. Entre menos 2 e menos 1, menos raiz de 3. Professora, como eu vou saber isso? Tem que usar a calculadora, tá bom? Use a calculadora para encontrar o valor exato dessas raízes. Entre 1 e 2, raiz quadrada de 2. E assim vai, tá bom? O diagrama abaixo ele está representado a relação entre o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Aqui que eu quero chegar com vocês, ó. O irracional é como se ele fosse o excluído da sociedade, ele é o diferentão. Então, olha, você pode ver que ele fica separado dos demais conjuntos. O conjunto natural, dos conjuntos dos números naturais, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros e está contido dentro do conjunto dos números racionais. Mas os irracionais não, porque eles são separados. Eles são números em que a sua divisão não é exata. Então, ele não pode fazer parte em nenhum desses conjuntos. Tudo bem? Então, é isso. Vocês irão fazer a atividade proposta para a aula e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!